Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será relatório técnico e ou científico, pessoal. Então, em relação à elaboração de relatórios, nós iremos adotar como parâmetro essa norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que trata sobre a apresentação dos relatórios e ela é válida a partir de 2015. Em relação ao conceito, pessoal, então vejam bem, o relatório seria um documento que descreve formalmente o progresso ou resultado de pesquisa científica, e também eventualmente, de pesquisa técnica, tudo bem? Adicionalmente, é a descrição verbal ou escrita, ordenada e mais ou menos minuciosa daquilo que se viu e ouviu, pessoal. Então, se de repente você participa aí de uma visita técnica, então você vai fazer um relatório dessa visita, naturalmente você vai incluir todas as coisas, que você teve a oportunidade de observar durante esse evento. Da mesma maneira, caso seja um relatório aí de um projeto de pesquisa que você está elaborando, você também vai tentar escrever, de uma forma detalhada todos os fatos que ocorreram durante a pesquisa. Esse tipo de trabalho possui as mais diversas estruturas, conforme o tema e objetivos a serem relatados, pessoal. Tudo bem? Então, de acordo com a instituição, eventualmente se pode aí ter diferentes formas de apresentar os relatórios. Então, a estrutura de um relatório, segundo a ABNT, com essa norma dela a partir de 2015, que entra em vigor, compreende aqui, olha, parte externa e também a parte interna. Então, observem aqui, a parte externa, formada por capa e lombada. Observe aí que esses itens eles são opcionais. E a parte interna é formada aqui, olha, por elementos pré-textuais. E você observa que alguns desses elementos eles são obrigatórios, como é o caso aqui, olha, da folha de rosto. E outros elementos são opcionais, como é o caso, por exemplo, dos agradecimentos e das listas, pessoal. Tudo bem? Naturalmente, essa aqui é a ordem de entrada desses elementos. Além disso, nós também temos os elementos textuais. Então, você observa que eles são formados por introdução, desenvolvimento e também considerações finais. Todos eles obrigatórios, ok? A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais, ela fica a critério do autor. É importante ressaltar isso aí. E aqui, por último, nós temos os elementos pós-textuais, começando aqui, pelas referências, que é um elemento obrigatório, e aí segue-se, os demais elementos, os quais são opcionais. É importante ressaltar que essa estrutura do relatório é semelhante, à estrutura dos demais trabalhos acadêmicos, como as monografias tipo TCC, por exemplo, pessoal, em que você tem aí, esses elementos pré-textuais, textuais e também pós-textuais. E agora, pessoal, nós vamos analisar com mais detalhes cada um dos principais elementos de um relatório. Parte externa, pessoal. Então, com relação a essa parte aí do relatório, vamos analisar aqui a capa. Observe que ela é um elemento opcional, tudo bem? Então, observe o seguinte, recomenda-se incluir o nome e endereço da instituição responsável, o nome do autor, tranquilo, título e subtítulo, se houver, lembrando que o subtítulo ele é opcional, classificação de segurança, se houver, Então, aqui eu coloquei para vocês esses exemplos de classificação de segurança, como por exemplo aqui, como vocês podem estar observando,
ultra secreto, né, ou top secret, né, como vocês podem observar em alguns documentos, né, internacionais, ou também confidencial. Isso aí é uma forma de restringir o acesso das pessoas, né, às informações que estão presentes nesses relatórios, tudo bem? Isso é muito comum, por exemplo, né, em relatórios de órgãos governamentais que contêm informações sigilosas, pessoal, ok? Além disso, né, na capa também constam aí, olha, o local e também a data de publicação aí desse relatório, pessoal. Alguns relatórios não apresentam, né, na capa o nome do autor, importante que se diga isso, mas apenas da instituição ou órgão que elaborou o relatório, por se tratar, no caso aí, de um grupo de trabalho. Já nos relatórios acadêmicos de graduação, por exemplo, é mais comum, né, se observar o nome do autor do trabalho. Então aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Observe esse modelo de capa. É semelhante ao dos demais trabalhos acadêmicos, como o TCC, por exemplo. Aqui você observa, né, a instituição, a autoria, o título aí do relatório e também o local e a data, pessoal, de produção desse material. Observem também aqui no canto esquerdo do vídeo de vocês algumas informações com relação à formatação da capa de um relatório, que é semelhante à elaboração da capa de outros trabalhos acadêmicos. Em relação à parte interna, pessoal, nós temos os seguintes elementos pré-textuais que serão comentados. O primeiro deles aqui é a folha de rosto, é um elemento obrigatório, então ela vai apresentar no anverso, né, os elementos que vão ser nessa ordem aqui, né, de apresentação, que é o nome do órgão ou entidade responsável que solicitou, né, ou gerou o relatório. Além disso, né, o título do relatório, subtítulo se houver, a natureza do trabalho, né? Lembrando que essa parte aqui corresponde às informações que vão identificar a finalidade do relatório, ok? O local, né, no caso aqui a cidade, e o ano de publicação, pessoal, desse relatório. Então aqui vocês observem um modelo, né, de folha de rosto, tudo bem? Então observe que esse modelo de folha de rosto é semelhante ao de outros trabalhos acadêmicos, onde o nome do órgão ou entidade responsável que gerou o relatório é representado pelo nome do aluno, né, que foi a pessoa que produziu esse relatório, pessoal. Tudo bem? Nesse caso aqui, um relatório acadêmico de visita técnica, como vocês podem estar aí observando. Além disso, né, vocês também podem notar a formatação que é semelhante aos demais trabalhos acadêmicos, como por exemplo aqui, olha, a fonte, né, no tamanho 12, o espaçamento simples, a caixa alta. Então essas informações de formatação são com relação a esse item, essas informações aqui são com relação ao título, essas informações aqui são com relação à identificação do relatório, como vocês podem estar observando no modelo. Então você tem, olha, relatório apresentado à disciplina Geologia e Paleontologia, né? Curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e aí ocorre toda a descrição aqui da finalidade desse relatório e também o nome do professor, né, que solicitou esse trabalho acadêmico. E aqui mais embaixo, né, o local e a data de geração desse relatório, juntamente aqui com a dica de formatação. Nós também temos, pessoal, o resumo na língua vernácula, né, que é a sua língua pátria. Então, esse resumo ele é um elemento obrigatório e é elaborado, né, conforme essa norma aqui da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo desse modelo de resumo de acordo com a ABNT, como vocês podem estar aí observando. Então, nós temos aqui, olha, a palavra resumo, centralizado, negrito, caixa alta. Observem aqui, olha, as dicas de formatação. Notem que ele é feito em parágrafo único. Observem também as palavras-chave. E também observem aqui, olha, a extensão, também aqui com as dicas de
formatação. Nós também temos o sumário, né, que ele é um item obrigatório, né, que vai estar presente nos relatórios de um modo geral. Você deve elaborar o seu sumário de acordo com essa norma da ABNT, pessoal. Então, eu trouxe aqui um modelo de sumário para vocês observarem, né, como ele é elaborado. E aqui você observa, né, a forma de formatar o sumário, pessoal. Então, observe aqui que no sumário você vai ter os itens que vão estar compondo aí os elementos textuais do seu relatório, bem como os elementos pós-textuais que você está aqui, olha, observando no relatório, né, caso eles necessitem aparecer, tudo bem? Então, você tem que olhar apêndice, anexo, entre outros elementos pós-textuais que são opcionais. No caso das referências, elas são obrigatórias. Observe também que, olha, a indicação de página, né, em relação, né, ao momento em que esses itens aparecem no seu trabalho acadêmico. Além disso, pessoal, é importante ressaltar o seguinte com relação aos elementos textuais, né, que o texto ele é composto de introdução, desenvolvimento e também as conclusões, pessoal. Então, segundo a ABNT 2015, né, estabelece as normas para elaboração e apresentação de relatórios, o texto ele é composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do relatório e as razões de sua elaboração, né? E também o desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou estudo realizado, e as considerações finais, pessoal, ou as conclusões. Então, aqui nós temos, né, com relação à introdução, como você pode estar elaborando a sua. Então, fique atento para o seguinte, que ela delimita o tema, objetivo geral e específicos também, a justificativa, nesse caso aqui, olha, os motivos do trabalho e também a finalidade do relatório, pessoal. Nós também temos com relação aqui ao desenvolvimento, né, que ele especifica aqui o detalhamento, né, da pesquisa ou estudo realizado. Isso é muito importante que se diga, né, que o desenvolvimento ele é uma parte central no seu relatório e por isso ele deve indicar, né, esses seguintes elementos: a data, o local, o método adotado, também a discussão e conteúdos pesquisados, e aqui também, né, interpretação dos resultados. Nesse caso aqui, olha, informar se os objetivos do trabalho foram ou não atingidos e como e por que isso ocorreu, tudo bem? Então, em um relatório de visita técnica, o local, pessoal, e a data são bem relevantes, né? Então é bom você ficar atento a isso também. No caso de um relatório de projeto de pesquisa, o aluno não vai ter dificuldades em descrever, por exemplo, a metodologia, tranquilo, os resultados e a discussão, que são sessões que já aparecem naturalmente nos projetos. É importante ressaltar que muitas instituições têm o seu próprio modelo de relatório e você só vai precisar, nesse caso, preencher os campos solicitados. Então, em relação às conclusões, né, elas devem referir-se às informações apresentadas, evidenciar as conquistas alcançadas com o trabalho, né, imaginando-se, né, que foram alcançadas essas conquistas, e também indicar as limitações, né, e sucessos do mesmo. Então, é natural, né, que quando você vai fazer o seu relatório, você tenha, né, encontrado dificuldades ao longo do caminho. Então, no seu relatório, você pode, né, descrever ou comentar essas dificuldades que apareceram para você, tudo bem? E, eventualmente, as conquistas que você obteve ao final do seu trabalho, né, que você está realizando. Imaginando que seja, por exemplo, um projeto de pesquisa que você realizou. E agora você está fazendo um relatório sobre esse projeto de pesquisa. Uma outra coisa importante é o seguinte, né? Pode-se também fazer recomendações, oferecendo soluções a questões expostas, caso a finalidade, né, seja essa. Então, ao final do seu trabalho acadêmico, você pode aí dar sugestões de como as coisas poderiam ter acontecido, né? Ou sugestões, né, para que outras pessoas
estão lendo o seu relatório possam utilizar o seu trabalho e eventualmente conseguirem aí realizar, né, essas suas sugestões que você está fazendo. Alguns modelos, pessoal, de relatórios também podem incluir, após as recomendações, o fecho, seguido de local, data e assinatura, pessoal. As formas usuais de cortesia para o fecho do relatório são as mesmas do ofício, como, por exemplo, atenciosamente, respeitosamente, entre outras. Então, aqui eu trouxe para vocês um modelo, né? Então, observe aqui, olha, atenciosamente. Aqui você tem a cidade. Observe aqui a data, né? 7 de junho de 2010. E aqui você nota, né, a assinatura da pessoa, o nome dela aqui, olha, que foi colocado no documento, tudo bem? E também a função ou cargo que ela ocupa. Então, isso é importante de aparecer ao final do relatório. Então, aqui eu trouxe para vocês um modelo de relatório de iniciação científica, como vocês podem estar observando. Então, observe que ele tem aqui, olha, a identificação, ele apresenta aqui, olha, introdução, objetivos, metodologia, resultados obtidos, além também, né, da bibliografia, aplicação, né, detalhada dos recursos, imaginando que seja um projeto de pesquisa que você desenvolveu, que você recebeu dinheiro para fazer a sua pesquisa. Então aqui vai aparecer, né, esse item no relatório para você demonstrar como foi que você utilizou os recursos que você recebeu. Além das dificuldades, né, eventuais que você tem encontrado aí na sua pesquisa, né, ao longo da sua caminhada. Então aqui nesse modelo você pode, né, colocar, né, essas informações. Aqui nós também temos, né, esse item de divulgação do projeto em evento científico, ok? E também aqui, olha, fotos da pesquisa, tecnologia, né? Então, entre outras coisas que você pode estar colocando aí no seu relatório. Então, isso aqui é um modelo de relatório, pessoal, de iniciação científica. Existem outros modelos. Então, aqui no final você observa, olha, local e data que você vai colocar. E aqui, olha, assinatura do bolsista. E também aqui, olha, assinatura do coordenador do projeto, ok? Então, isso aí é uma coisa interessante, né, de ser observada em alguns modelos de relatório, pessoal. Então, aqui, né, eu trouxe para vocês um modelo de relatório de uma forma mais simplificada. Então, você observa aqui, olha, a parte introdutória, né? Então, nós temos aqui, olha, a questão da apresentação. Então, um exemplo, nós temos assim, olha, ilustríssimo senhor, né? Você pode colocar o nome da pessoa a quem você está dirigindo esse relatório. E aqui você tem o seguinte texto, né? Honrado com a designação de Vossa Senhoria para integrarmos a comissão de, né? Aí você coloca, né, o tipo de comissão, se for esse o caso, incumbida, né, de apurar os fatos observados na visita A. Aí você poderia especificar o local, no período B, você coloca a data. Após a conclusão dos trabalhos, apresentamos o presente relatório. E aqui você vai colocando outras informações. Então, nós temos aqui, olha, o corpo do relatório, né, que é composto dos seguintes elementos, né, como itens e subitens, de acordo com o tipo de relatório que você vai fazer. E aqui nós temos as considerações finais, né, ante o exposto, concluímos que... E ainda você pode dar sugestões, né, ou recomendações ao final do seu relatório, pessoal. E não se esqueça de colocar aqui, olha, o fecho, atenciosamente, ou respeitosamente, a cidade e também aqui, olha, o dia, o mês e o ano da elaboração desse relatório. Observe aqui, olha, o espaço para a assinatura da pessoa. Mais embaixo você tem o nome da pessoa por extenso e o cargo que ela ocupa, ou eventualmente a função. Em relação, né, aos elementos pós-textuais, nós temos aqui, olha, as referências. É importante salientar que as referências, elas são um elemento opcional no relatório, tudo bem? Só que, caso o seu relatório apresente citações, que é como nós podemos observar aqui, olha, no slide, que diz assim, olha, para relatórios com citações, este elemento, ele se torna o quê? Obrigatório. Então, por isso, né, que no início dessa videoaula, as referências foram apresentadas como um elemento obrigatório, né? Caso você venha a utilizar citações.
Então, dessa forma, você deve elaborar as suas referências de acordo aqui com essa norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu trouxe aqui para vocês um modelo de elaboração de referências. Então, você observa aqui o sistema autor-data. Então, nós temos aqui, olha, várias referências, né? Estão ordenadas em ordem alfabética. Observe aí a forma de você formatar as suas referências, né? De acordo com o modelo, né, que vocês estão aqui, olha, observando no detalhe, tudo bem, com relação à fonte, ao espaçamento. A mesma coisa aqui, com relação à parte da formatação, pessoal. Outros elementos pós-textuais são opcionais, pessoal, como o caso do apêndice, que se refere ao material produzido, né, pelo autor. Então, nós temos aqui um exemplo de apêndice, tá? Apêndice A, avaliação numérica de células inflamatórias. Nós também temos o anexo, que é um elemento pós-textual, né, opcional, que se refere ao material que não foi produzido pelo autor, mas foi utilizado no trabalho acadêmico. Então, nós temos aqui, olha, exemplo, né, anexo A. Você tem que, olha, representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em regeneração. O grupo de controle 1, temperatura e assim sucessivamente, pessoal. Além disso, é importante comentar o seguinte, né? A formatação, né, e paginação devem seguir as mesmas normas do trabalho acadêmico, de acordo aqui com essa norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, né, os demais elementos do relatório que não foram abordados nessa videoaula, como a errata e as listas, estão disponíveis na videoaula sobre elementos pré-textuais, assim como, né, maiores detalhes sobre os elementos pós-textuais estão na videoaula correspondente, pessoal. E também muito obrigado pela atenção.